29 de maio de 2023, nesta segunda-feira da 8ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Que alegria, hoje nós iniciamos em comunhão com a igreja, um novo tempo litúrgico, o tempo comum. Na verdade, nós damos continuidade a esse tempo que nós começamos lá no comecinho do ano. Nós o interrompemos para vivermos a Quaresma e a Páscoa. E agora nós continuamos, retomamos esse tempo, o tempo comum, que é um tempo de catequese, um tempo de aprendizagem, um tempo de reflexão da nossa vida, da nossa caminhada rumo ao céu. Meus queridos, hoje nós celebramos essa memória, Maria, que é mãe da igreja, uma memória bastante importante. A igreja sempre coloca essa memória no dia seguinte ao dia de Pentecostes. Por quê? Porque nós sabemos que a igreja, genuinamente, ela nasce com o mistério da Páscoa. Na paixão, na morte, na ressurreição de Jesus Cristo, no alto da cruz, ali a igreja brota do coração de Jesus crucificado. E depois nós vemos que esta mesma igreja que vai nascendo sacramentalmente do mistério pascal, ela se manifesta publicamente a todas as nações no dia de Pentecostes. Como nós celebramos ontem, os textos mostram o dia em que a igreja se mostrou para o mundo, onde lá em Jerusalém estavam pessoas de todo quanto é lugar, de todo quanto é nação, cultura e língua. E hoje a igreja coloca a memória de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, mãe desta igreja que nasceu publicamente com o mistério de Pentecostes. Quando nós dizemos que Maria é mãe de Jesus Cristo, Cristo sendo a cabeça do seu corpo, que é a igreja, ela também é mãe do corpo. Não existe, nós podemos até comparar biologicamente, não existe, não tem como nós falarmos assim, essa fulana ou essa mulher é mãe da cabeça dessa pessoa, mas não do seu corpo. Não existe isso, aí é uma aberração linguística. Não existe quem é mãe da cabeça, é mãe do corpo. Se ela é mãe de Cristo, que é a cabeça, ela é mãe da igreja, que é o corpo. Por isso nós dizemos com convicção e com grande honra e louvor, nós como igreja, nós temos uma mãe. E essa mãe é a bem-aventurada Virgem Maria, já goza da presença de Deus na eternidade e não faz nada além de incessantemente rezar por mim, por você, pela igreja. É essa atividade eterna da Virgem Maria por nós, a sua oração, a sua oração. Nós vamos meditar, meus queridos, nesta manhã desta segunda-feira, a primeira leitura, uma das opções propostas pela liturgia da igreja, que é o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos do 12 ao 14. Depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém. Vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a mais ou menos 1 quilômetro. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, hoje nós vemos esse texto. Na verdade, esse texto é o texto que antecede o que nós ouvimos ontem no dia de Pentecostes. Esse texto é o texto antecedente à experiência de Pentecostes. Antes deles experimentarem o Espírito Santo, que desceu por meio de um vento forte,
com línguas de fogo, eles se reuniram para rezar. Sabe, minha gente, às vezes nós pensamos que as coisas elas acontecem na naturalidade da vida. Tem muita gente deixando a vida passar, deixando a vida levar, e não se inclina diante de Deus com temor, com respeito, com piedade, para pedir e suplicar e rezar por si próprio, pelas suas causas, né? Nós vemos que eles queriam ter uma experiência vivaz com Deus. Eles se trancaram no cenáculo e começaram a rezar de maneira perseverante. Sabe, na nossa vida espiritual, quantas vezes nós começamos as coisas e paramos na metade? Aí agora eu vou começar a cumprir o preceito da igreja, vou viver a religião com seriedade, vou à missa todos os domingos e vou viver sério, né? Porque já cansei de viver uma fé imatura, agora preciso ter responsabilidade. Aí você começa, daqui a pouco você para, né? Agora vou cumprir um outro mandamento da igreja, vou ser dizimista, vou colocar a Deus sobre todas as coisas, vou tirar a primícia do que eu ganho no meu salário, vou entregar à igreja, é vontade de Deus, é mandamento da igreja, e vou fazer. Você começa e daqui a pouquinho, meses depois você para. Quantas vezes? E aí a gente quer que as coisas aconteçam. Ora, para que o Pentecostes acontecesse, eles, diz o texto de hoje, eles perseveraram na oração de maneira incessante. Nós precisamos criar uma fé madura na nossa alma, nós precisamos cultivar uma maturidade espiritual para que as coisas começam a acontecer na nossa vida. A palavra de hoje é muito clara. E a Virgem Maria é por excelência a mãe da igreja, é por excelência a senhora orante. Ela é mãe que ora. Ela é mãe porque ora. E ela é mãe para orar. Esse é o mistério que hoje nós celebramos da Virgem Maria, que é mãe da igreja. Uma mãe que ora por seus filhos. E ora de maneira incessante. Não desiste de maneira alguma. Meus queridos, levemos no coração essa mensagem de hoje e deixemos que Nossa Senhora reze por nós esse dia, que as bênçãos de Deus estejam sobre nós. Desejo uma semana abençoada, debaixo do manto da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.